Olá, pessoal. Eu estou aqui para mostrar esse aplique aqui, que é a família Cenoura. Esse é um aplique autoral. E o meu intuito aqui, além da gente estar desenvolvendo o tema Páscoa, é mostrar que qualquer um pode fazer um aplique autoral. Como que eu cheguei nesse resultado aqui? Agora nós vamos criar o nosso aplique a partir dessa imagem que foi escaneada. Vamos separar cada elemento sem o fundo, limpinho assim, desse jeito. Então, nós temos mais de uma forma de ter um bom resultado. Vamos tentar inicialmente com a ferramenta rastrear. Eu vou dar um zoom aqui. Vamos começar pelo menino. Vou vir aqui em rastrear, selecionar a imagem. E o estúdio acha para mim alguns pontos. Como eu quero a linha externa, eu vou aumentar aqui esse limiar até o resultado que eu acho que vai ficar bom. Aqui ele está um pouco... Vamos ver, aqui já piora, ele já sai muito fora. Vamos tentar assim. Rastrear borda externa. Pronto, eu vou tirar aqui do lado e vamos ver como é que ficou essa linha de corte aqui. Veja bem, olha como que ficou isso. Ficou muito picotado. Dá mais trabalho eu tentar arrumar isso do que eu fazer por outro caminho. Então, nós vamos tentar fazer de outra forma essas linhas de corte. Nós vamos tentar criar a nossa linha de corte de outra forma. Vamos tentar criar com essa ferramenta aqui, ferramenta linha, desenhar forma curva. Nós vamos criar alguns pontos. Não precisa ser muito, não. Pode ser pouco ponto. A gente vai perceber que não é complicado e muitos pontos vão até atrapalhar o nosso raciocínio. Pronto, eu já criei. Olha como que ficou, uma coisinha bem estranha. Agora eu vou vir aqui na ferramenta editar pontos e a ferramenta selecionou, habilitou para mim todos os pontos para mim enxergar. Eu vou segurar o Shift, vou clicar e arrastar. Estou selecionando todos os pontos. Eu vou em um só. Veja que quando eu vou perto, o mouse muda. Botão direito, eu vou dizer que são canto. Por que que eu vou dizer que isso daqui é canto? Porque quando eu mexer uma das hastes, eu não vou mexer as demais. Então, vou clicar fora, desabilitei. Vou novamente habilitar a ferramenta edição de pontos. E agora sim, eu vou mexer cada ponto para mim poder contornar o meu menininho coelho, o Otto. Olha como ficou fácil. Eu dizendo para a ferramenta que é canto, eu mexo nas hastes sem comprometer as demais. Nessa daqui, eu vou dizer para a ferramenta que ela é linha e não curva. Então, está em vermelho aqui, e a ferramenta entende que é essa linha que eu quero mexer, tornar reta. Pronto. Olha aqui, eu já tenho o contorno do meu coelhinho. Quanto que eu quero aqui deixar perfeitinho, eu vou mexendo. Ok. Eu vou fazer uma cópia, Ctrl C, porque na hora que eu limpar essa imagem, o estúdio vai eliminar a minha linha de corte e eu preciso dela. Como é que eu vou limpar essa imagem? Estando selecionado a minha página que foi escaneada e a minha linha de corte, vamos fazer de novo? Clico, arrasto, selecionei a página, selecionei a linha de corte.
venho aqui nessa ferramenta modificar e eu dou recortar. Pronto. Olha aqui a minha imagem limpinha. E foi assim que eu fiz com todos eles. Certo, fizemos o nosso menininho, que é o Odin, da família Cenoura. Lembra que eu comentei que o estúdio, quando eu limpo a minha imagem, eu deixo ela sem nada aqui atrás, ele elimina a minha linha de corte? Por isso que eu fiz uma cópia. Tá aqui a minha cópia e aqui tá o meu contorno do meu menininho. Eu vou deletar isso porque eu já fiz todos os outros elementos, eles estão aqui. Já tá tudo aqui certinho. E como que eu deixei ele nesse tamanho que eu determinei aqui? No caso, eu deixei ele com 9,5 de altura. Eu posso clicar e arrastar tanto na imagem quanto na linha de corte e trazer para o tamanho que eu quero. Ou então, 9,5, ok. Ou então, eu venho aqui, seleciono a imagem, venho aqui na ferramenta transformação, escala, cadeado fechado, e eu coloco 9,5, ok? Mesma coisa eu vou fazer com a minha linha de corte. Pronto. Tudo pronto, tudo certo, nós vamos usar esses daqui, que eu já deixei pronto, para poder fazer o nosso aplique. Elaborei os meus produtos e pensei aonde que eu ia colocar a família Cenoura. Percebi que aqui, nos meus saquinhos, eles precisavam ser menores. E também aqui nos meus portas-talher. Então, eu deixei, partindo do menininho, do Odin, eu deixei com a altura de 4,2. E para mim poder criar esse aplique, eu tenho que fazer uma margem de segurança em torno deles, que é chamado de sangria. É essa margem aqui. Essa margem, eu sempre pego a cor mais neutra possível, no caso aqui a cor de fundo. Eu crio essa sangria de um jeito bem simples com essa ferramenta aqui. Deslocar forma selecionada. Criei, eu sempre deixo 2 milímetros aplicar. E eu trago para trás dos meus elementos e eu coloco a cor que eu escolhi. Jogo para trás. Jogar para trás. Vou deixar sem a linha de contorno. Vou centralizar e agrupar. Pronto. Eu já tenho aqui o meu elemento prontinho, tanto a linha de corte, quanto com a minha sangria, para poder montar o meu arquivo e cortar o meu aplique. Pronto, nós já definimos onde a nossa família cenoura vai ser aplicada. E já reduzimos o tamanho conforme os nossos produtos. Agora, nós vamos criar o arquivo para impressão e corte. A impressão desses apliques é feita pelo processo da sublimação. E o corte, eu vou ensinar aqui pelo Studio, que é o software da Silhouette, e depois o corte na Silhouette. Mas também é possível cortar com a tesoura. São cortes bem simples. Então, vamos ver como que a gente monta esse arquivo? Eu vou fazer um arquivo menor, utilizando
poucos elementos, eu já deixei aqui um pronto para a gente ver como que é, e eu aproveitei os espaços e coloquei o lacinho da menininha, da Olivia, e a roupinha do Odin, para poder fazer um mimo a mais, uma graça, aproveitar assim os nossos espaços. Eu vou diminuir a opacidade aqui, para a gente ver como que foi montado esse nosso arquivo. Pronto, eu vou deixar com 50% aqui e vamos ver como que a gente montou isso daqui. É bem simples, eu faço uma cópia e eu posiciono conforme eu aqui planejei. Vou posicionando. O macacãozinho do Odin, eu fiz até menor só para tampar esse buraco aqui. Eu diminuí aleatoriamente, mas eu faço assim, eu pego uma cópia tanto do meu arquivo de corte quanto da imagem e já diminuo para poder colocar aqui, tá bom? Vou deixar ele no tamanho aqui, ok. Ok. É assim que eu monto meu arquivo. Deixa eu dar um zoom, ver se eu coloquei na posição certa. Pronto. Perceba que a minha montagem do meu arquivo, eu sempre faço uma linha imaginária, como se fosse um retângulo. Por que que eu faço assim, de retângulos? Eu poderia trazer até aqui assim, um retângulo maior, uma área maior. Como eu quis colocar aqui, nesse meu arquivo, apenas 2 Odin, 2 Olivia, 2 Mamãe Ofélia e 2 Papai Otto, eu delimitei uma área. E dessa forma aqui, como se fosse um retângulo, eu consigo encaixar muito mais os meus elementos. Eu consigo aproveitar melhor o espaço do que se eu jogasse aleatoriamente sem ter um planejamento, ok? Feito o nosso arquivo, estando certinho, eu salvo e a gente vai fazer as nossas linhas de corte. Nós já encaixamos aqui 2 de cada da família cenoura, os nossos lacinhos para poder aproveitar os espaços vazios e uma roupinha do Odin menorzinha que a gente diminuiu o tamanho. Ok. Tá pronto aqui, já deixei tudo certinho e eu também já fiz o meu arquivo de corte. Da mesma forma, eu posicionei no mesmo sentido todos os meus elementos. Esse arquivo aqui, eu vou imprimir no papel sublimático para a gente poder fazer esse aplique no processo da sublimação. Depois eu coloco o termocolante e recorto. Esse arquivo aqui é o arquivo de corte para a gente cortar pela silhuete. E se eu não tenho a silhuete, eu posso cortar esses meus apliques aqui com a tesoura. Esse arquivo é um arquivo parcial, que eu fiz 2 elementos de cada, e aqui eu tenho um arquivo completo, uma página inteira, tanto de impressão quanto de corte. Do mesmo jeito, esse é para cortar pela silhuete e esse
daqui é o arquivo de impressão, que você pode cortar na tesoura. Criei a arte, levei para o estúdio, que é o software da Silhouette, reduzi o tamanho, fiz as linhas de corte e estampei no tecido 100% poliéster pelo processo da sublimação. O corte foi feito pelo método CRIE. Fiz vários produtos para colocar os nossos apliques com o ferro elétrico. Veja como você vai agregar valor no seu artesanato. Apliques são como adesivos, só que de tecidos. Eles são feitos com o termocolante, que é uma cola que reage com o calor do ferro, com fixação definitiva. Eu fiz vários produtos e a gente vai fixar eles aqui com o ferro elétrico. Eu vou disponibilizar o molde e nós vamos ver como que vai ficar esses saquinhos. Esse aqui é um modelo de saquinho duplo e a gente vai fixar e vai ver como que vai ficar. Esse daqui é um outro tipo de saquinho mais simples. Ele é uma camadinha só, que eu cortei com a tesoura de picotar, e a gente também vai fixar e ver como que vai ficar o produto. E por último, eu fiz esses porta-talher. Nós também vamos fixar e ver como que vai ficar o nosso produto final. Vamos fazer? Nós vamos fixar todos os nossos apliques nos nossos trabalhos e eu vou usar esse papel aqui que vem junto com o termocolante para proteger o meu ferro. Caso a cola migre um pouquinho, eu não sujo a base do meu ferro. Eu vou usar esse ferro aqui que tem a base reta, porque onde tem os furinhos a temperatura fica diferente e eu preciso fazer uma leve pressão, então eu tenho aqui uma base uniforme. E se o ferro tiver vapor, não solte o vapor.